Um gás ideal contido em um sistema de cilindro e êmbolo recebe uma quantidade de calor igual a 6.000 calorias. Considerando que o aumento da energia interna seja de 2.000 calorias, que esquisito! Se ele recebeu 6.000 calorias, pelo princípio da conservação de energia, a sua energia interna deveria aumentar 6.000 calorias. Ele recebeu energia. Só que a questão está dizendo que a energia interna aumentou apenas 2.000 calorias. Então está tendo uma diferença de 4.000 calorias que não pode ter desaparecido. A energia não desaparece. Peraí, deixa eu ler mais um pouquinho. É correto afirmar que o trabalho realizado pelo sistema... o trabalho é uma forma que a natureza encontrou de trocar energia entre dois corpos. Se o danado do gás realizar um trabalho de 4.000 calorias, aí fica tudo certinho. Ele recebeu 6.000. Se ele devolveu 4.000 calorias para o meio ambiente através do trabalho que ele realizou, isso quer dizer que ele ficou com 2.000 calorias para aumentar sua energia interna. Um recipiente contendo um gás tem seu volume aumentado graças ao trabalho de 1.664 joules realizado pelo gás. Neste processo, não houve troca de calor entre o gás, as paredes e o meio exterior. Considerando que o gás seja ideal, a energia de um mol desse gás e a sua temperatura obedecem à relação U igual 20,8 T, onde T é a temperatura em Kelvin e U é a energia interna do gás em joules. E aí ele pede a variação de temperatura sofrida por esse gás. Se o volume for aumentado, ΔV é positivo. Se a variação de volume é positiva, então o trabalho também é positivo. E foi dito que ele vale 1.664 joules. Se não houve calor trocado, Q igual a zero. E essa transformação é chamada de transformação adiabática. A gente já sabe a quantidade de calor, a gente já sabe o trabalho e a gente já pode usar a primeira lei da termodinâmica. Quantidade de calor é zero, o trabalho é 1.664, isolando o ΔU, imediatamente a gente descobre que a variação de energia interna do gás foi de menos 1.664 joules. Formação da questão: U, energia interna, é 20,8 vezes T, que é a temperatura em Kelvin. A energia interna e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, o ΔU vai ser a mesma constante vezes o ΔT. E o ΔU, a gente já sabe que vale menos 1.664. Se é igual a 20,8 vezes ΔT, é só passar esse 20,8 dividindo, para descobrir que a variação de temperatura é de menos 80 Kelvin. Resposta certa, alternativa C. A figura representa uma amostra de um gás suposto ideal contida dentro de um cilindro. As paredes laterais e o êmbolo são adiabáticos. A base é diatérmica e está apoiada em uma fonte de calor. Considere duas situações. Primeira, o êmbolo pode se mover livremente, permitindo que o gás se expanda a pressão constante. Segunda, o êmbolo é fixo, mantendo o gás com volume constante. Suponha que nas duas situações a mesma quantidade de calor é fornecida a esse gás. Ele quer saber se vai aumentar igualmente nas duas situações ou se não, em qual delas o aumento da temperatura é maior. Primeira lei da termodinâmica, Q igual trabalho mais ΔU. Nas duas situações, o gás recebe calor. Na primeira situação, já que há variação de volume, o gás realiza trabalho. Como é um aumento de volume, é uma expansão, esse trabalho é positivo, e como a pressão é constante, ele pode ser dado por P vezes ΔV. Na segunda situação, como o êmbolo é mantido fixo, não há variação de volume. Portanto, o trabalho é nulo. Por Clapeyron, na primeira situação, a pressão, o número de mols e a constante R são constantes. Portanto, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Como
o volume aumentou, a temperatura também aumenta. Na segunda situação por Clapeyron, como o volume, o número de mols e o R são constantes, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Na situação 2, a pressão aumenta. Como a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais, a temperatura também vai aumentar. Se as temperaturas aumentaram nas situações 1 e 2, então na situação 1 houve um aumento de energia interna ΔU1 e na situação 2 também houve um aumento de energia interna ΔU2. O gás nas duas situações recebeu quantidades de calor idênticas, portanto, Q2 igual a Q1. ΔU2 é P∆V mais ΔU1. Como nessa igualdade todos os termos são positivos, pode-se afirmar que ΔU2 é maior que ΔU1. E daí, ΔT2 é maior que ΔT1, porque a energia interna de um gás só depende da sua temperatura. Portanto, a correta é a resposta C, que diz que a temperatura na situação 2 aumentou mais do que a temperatura na situação 1. 1 mol de um gás monoatômico dobra o seu volume. Num processo de aquecimento isobárico, deu a constante universal e pediu no item A para calcular o trabalho mecânico realizado por esse gás. O trabalho é dado pela área, que no caso é a área de um retângulo. Então o trabalho vai ser a base do retângulo, que é a variação de volume. 10 vezes 10 a menos 3, menos 5 vezes 10 a menos 3, que dá 5 vezes 10 a menos 3. Vezes a altura, que é a pressão. 5 vezes 10 a sexta. Resultado, trabalho é 2,5 vezes 10 a quarta joules. Item B. Ele pede a variação da energia interna do gás nesse processo. Agora, no enunciado, ele cita que esse gás é monoatômico. E para um gás monoatômico, a energia interna é dada por 3 meios de nRT. 3 é constante, 2 é constante, N é constante, R é constante. Então, a energia interna e a temperatura são diretamente proporcionais, o que quer dizer que se U é uma constante vezes T, então o ΔU é a mesma constante vezes o quê? O ΔT. Só que para encontrar essa variação de energia interna, a gente precisaria calcular essa variação de temperatura. Então a gente chegou num impasse. O que está faltando a gente fazer que não está permitindo que a gente chegue no final da questão? Equação de Clapeyron. PV igual a nRT. O gráfico mostra que a pressão é constante, N é constante, R é constante. Então, você tem aqui uma igualdade dizendo que o volume do gás é uma constante vezes a temperatura, diretamente proporcionais. Se PV é nRT, então P, que é constante, vezes o ΔV, vai ser igual a N, que é constante, R, que é constante, vezes o ΔT. E nota o que acabou de aparecer aqui. P∆V é o trabalho. Substituindo, é 2,5 vezes 10 a quarta, que vai ser igual a nR∆T. ΔU é 3 meios de nR∆T, e nR∆T é 2,5 vezes 10 a quarta joules. Então, ΔU fica 3 meios vezes 2,5 vezes 10 a quarta joules, cujo resultado é que a variação de energia interna, que foi pedido no item B, é 3,75 vezes 10 a quarta joules. E no item C, ele pede a quantidade de calor trocada nesse processo. Primeira lei de termodinâmica, Q igual ao trabalho mais ΔU, e aí a quantidade de calor vai ser 2,5 vezes 10 a quarta do trabalho, mais 3,75 vezes 10 a quarta da variação de energia interna e resposta do item C. Quantidade de calor é 6,25 vezes 10 a quarta joules. Em um trocador de calor fechado por paredes diatérmicas são paredes que permitem a passagem do calor. Inicialmente, o gás monatômico ideal é resfriado por um processo isocórico e depois tem seu volume expandido por um processo isobárico, como mostra o diagrama. Duas perguntas. Item A.
Indique a variação da pressão e do volume nos dois processos. Cuidado, tem uma segunda pergunta no mesmo item. E determine a relação entre a temperatura inicial no estado termodinâmico A e a temperatura final no estado C. No item B, ele pede calcule a quantidade total de calor trocada em todo o processo ABC. Vamos começar com o processo de A para B, lembrando que variação é sempre final menos inicial. Como se trata de uma transformação isocórica, ΔV é igual a zero. E a variação de pressão de A para B é a pressão em B, que é 1, menos a pressão em A, que é 3, cuidado, vezes 10 a quinta Pascal. Resultado, ΔP vale menos 2 vezes 10 a quinta Pascal. No outro processo, de B para C, é um processo isobárico. Variação de pressão, ΔP igual a zero. ΔV, volume final 6, menos volume inicial 2, resultado. ΔV, 4,0 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. No mesmo item A, ele ainda deseja a relação entre a temperatura em A e a temperatura em C. É um gás ideal, número de mols é constante, equação geral dos gases, PaVa sobre TA é igual a PCVC sobre TC. Em A, pressão 3, volume 2. Em C, a pressão é 1, o volume 6. Observa que eu nem me dei o trabalho de escrever o fator 10 a quinta na pressão e o fator 10 a menos 2 no volume. Por quê? Porque como é uma igualdade entre frações, esses fatores vão ser cancelados. Daqui é muito fácil descobrir que TC é igual a TA. No item B, ele pede a quantidade de calor trocada em todo o processo ABC. Quando nessa questão entra o termo energia, pode ter certeza que a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica, que a quantidade de calor trocada no processo ABC, que é o que a gente quer, é o trabalho no processo ABC mais a variação de energia interna no processo ABC. Então, precisamos, primeiro, determinar o trabalho no processo ABC, que é igual ao trabalho no processo AB mais o trabalho no processo BC. Acontece que o processo AB é isocórico, o volume é constante. E se não há variação de volume, o trabalho nesse processo é nulo. Então, o trabalho no processo ABC vai ser dado apenas pelo trabalho no processo BC, que é um processo isobárico. Portanto, esse trabalho pode ser calculado fazendo-se P vezes ΔV. 1 vezes 10 a quinta, 4 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Resultado, trabalho no processo BC, 4 vezes 10 a terceira joules. Para terminar e calcular essa quantidade de calor no processo ABC que foi pedido, a gente precisa da variação da energia interna no processo ABC. Lembra que no item A, a gente tinha determinado que a temperatura final TC era igual à temperatura inicial TA? Então, ΔT é igual a zero. Como a energia interna depende exclusivamente da temperatura, se ΔT é igual a zero, a variação de energia interna é nula. A quantidade de calor no processo ABC vai ser o trabalho no processo ABC, 4 vezes 10 a terceira joules, mais a variação de energia interna, que é zero. Resposta da questão: a quantidade de calor trocada em todo o processo ABC, 4 vezes 10 a terceira joules. O gráfico abaixo mostra a evolução de um gás ideal sob pressão constante de 10 newtons por metro quadrado, desde o estado inicial A até o estado final B. Assinale a alternativa que representa o trabalho realizado sobre o gás e a variação da sua energia interna. Como a pressão é constante, o trabalho é P∆V, onde a pressão é constante e vale 10 newtons por metro quadrado.
E a variação de volume é volume final no estado B, 10 metros cúbicos, menos o inicial no estado A, 40 metros cúbicos. Resultado, o trabalho vale menos 300 joules. Se o gás for monoatômico, a sua energia interna é dada por 3 meios de nRT. O fator 3 meio de nR é uma constante. Se U é uma constante vezes T, ΔU vai ser a mesma constante vezes ΔT. Observando a equação de Clapeyron, a pressão, o número de mols e a constante R são constantes. Portanto, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, se PV é igual a nRT, P vezes ΔV é nR ΔT. E quem é P vezes ΔV? É o trabalho que a gente acabou de calcular e que é igual a menos 300 joules. Portanto, nR ΔT é menos 300 joules, ΔU é 3 meios de nR ΔT, que vai ser 3 meio vezes menos 300 joules. ΔU, menos 450 joules. Resposta certa, alternativa E. Só mais um comentário. Nota que esse examinador fez a gente calcular o trabalho, menos 300 joules, e a variação de energia interna, menos 450 joules. Sabe o que ele poderia ter feito? Ao invés de perguntar tudo isso, ele poderia dizer: determine a quantidade de calor envolvido no processo. A gente teria que aplicar a primeira lei da termodinâmica, teríamos que calcular o trabalho, teríamos que calcular a variação de energia interna e depois somar essas duas quantidades para no final obter que essa quantidade de calor seria igual a menos 750 joules. A figura 1 mostra um cilindro reto de base circular provido de um pistão que desliza sem atrito. O cilindro contém um gás ideal a temperatura de 300 kelvins, que inicialmente ocupa o volume de 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos e está a uma pressão de 2 vezes 10 a quinta pascal. O gás é aquecido isobaricamente e o êmbolo desloca-se 10 centímetros até atingir a posição de máximo volume quando é travado conforme a figura 2. Considerando a área interna da base do cilindro igual a 2 vezes 10 a menos 2 metros quadrados, determine a temperatura do gás em Kelvin na situação da figura 2 e a variação da sua energia interna nesse processo. Na figura 1, a gente tem o gás a uma situação inicial, onde ele tem uma temperatura T1, volume V1, uma pressão P1, e esse gás evolui para a situação final da figura 2, em que ele vai ter uma temperatura T2, que é uma das perguntas do problema, um volume final V2 que não foi dado, e como a transformação é isobárica, a pressão P2 continua sendo igual a 2 vezes 10 a quinta pascal. Na sequência, ele diz que o êmbolo teve um deslocamento igual a 10 centímetros, aumentando desse valor a altura do cilindro. A consequência disso é que o cilindro teve uma variação de volume que é igual à área da base do cilindro vezes esse deslocamento D. A área da base foi dada como sendo 2 vezes 10 a menos 2 metros quadrados e esse deslocamento de 10 centímetros corresponde a 0,1 metro ou simplesmente 10 a menos 1. Portanto, o cilindro teve um aumento de volume de 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, se o volume era V1 igual a 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, mais esse aumento, o volume final passa a ser 8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Como o número de mols é constante, a gente pode utilizar a equação geral dos gases. Como P1 igual a P2 cancela e substituindo os valores de V1, V2 e T1, ficou fácil descobrir T2. T2, 400 kelvins. ΔU, que é o que falta calcular, é 3 meios de nR ΔT. Clapeyron.
pressão é constante, N constante, R constante, então P ΔV é NR ΔT. A pressão é constante e foi dada, 2 vezes 10 a quinta Pascal. A variação de volume ΔV a gente havia calculado, 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. NR ΔT, 400 joules. Agora sim, ΔU, 3 meios de NR ΔT. NR ΔT, 400 joules. Variação da energia interna do gás, 600 joules. Já que chegou até aqui, o examinador poderia ter perguntado também qual a quantidade de calor envolvida no processo. Primeira lei da termodinâmica, Q igual trabalho mais ΔU. Como a pressão é constante, o trabalho é dado por P vezes ΔV, e P ΔV é NR ΔT, que a gente já havia calculado, e chegamos ao valor de 400 joules. A variação de energia interna também já tinha sido calculada, 600 joules. Substituindo esses dois valores na equação lá em cima, que vai ser o trabalho, que é 400, mais a variação de energia interna, 600 joules. A quantidade de calor recebida pelo gás durante todo o processo, 1000 joules.